Você sabe como seu grupo sanguíneo é definido? Olá pessoal, eu sou a Giovana do Farmácia Fácil e nessa aula você vai entender como a genética, a bioquímica e a imunologia se combinam para formar os grupos ABO, RH e LIUS. Fica comigo até o final, porque essa aula está simplesmente imperdível. Você já se perguntou o que define nosso grupo sanguíneo? Basicamente, é a presença ou ausência dos antígenos na superfície das hemácias. Esses antígenos são estruturas glicoproteicas ou glicolipídicas, determinadas geneticamente e formadas por processos bioquímicos que acontecem tanto na membrana das células quanto nos fluidos do nosso corpo, como saliva e o plasma. Vamos relembrar rapidamente como funciona o sistema BO? Aqui na imagem podemos ver com mais clareza. Se você tem o antígeno A na sua hemácia, o seu grupo sanguíneo é o A e você produz anticorpos anti-B. Se você tem o antígeno B na sua hemácia, seu grupo sanguíneo é o B e você produz anticorpos anti-A. Se você tem o antígeno A e o antígeno B na sua hemácia, seu grupo sanguíneo é o AB e você não produz anticorpos naturalmente. Agora, se você não tem nem o antígeno A, nem o antígeno B na sua hemácia, seu grupo sanguíneo é o O e seu organismo produz tanto o anticorpo anti-A quanto o anticorpo anti-B. Lembrando que o anticorpo fica presente no plasma sanguíneo. Mas você já se perguntou de onde vêm esses antígenos? Como que o nosso corpo define isso? Vamos entender agora, começando pela genética. Toda essa definição do grupo sanguíneo está codificada no nosso DNA, distribuída em diferentes cromossomos. No cromossomo 9 está localizado o gene ABO, que codifica a enzima glicosiltransferase. Essa enzima ela é responsável por adicionar um tipo específico de açúcar na superfície das hemácias, formando o antígeno A, o antígeno B, ou, no caso do alelo O, a enzima até existe, mas ela é inativa, mantendo apenas o antígeno H, que nós vamos ver isso daqui a pouco. No cromossomo 1 está o complexo gênico responsável pelo sistema RH, formando principalmente por dois genes. O RHD, que codifica a presença ou ausência do antígeno D, o mais imunogênico do sistema, e o RHCE, que codifica outros antígenos importantes, o Czão-Czinho e o Ezão-Ezinho. Esses genes determinam a presença dos antígenos RH na superfície das hemácias e, consequentemente, o indivíduo será classificado como RH positivo ou RH negativo. Já no cromossomo 19, temos 3 genes essenciais. O FUT1, conhecido como gene H, responsável por formar o antígeno H, que é a base estrutural para os antígenos A, B do sistema ABO. O FUT2, conhecido como gene secretor, que define se os antígenos do sistema ABO também estarão presentes em secreções como saliva, muco e leite materno. E o FUT3, conhecido como gene LIUS, que codifica os antígenos LEA e LEB, que são sintetizados no plasma e depois se aderem à membrana das hemácias. Perceba que os sistemas ABO, RH, H, secretor e LIUS estão geneticamente distribuídos pelos cromossomos, mas todos têm papel fundamental na definição da tipagem sanguínea e na imunogenicidade. Agora, vamos entender como que é o processo de formação dos grupos sanguíneos. Tudo começa na membrana das hemácias. Nela está presente o que chamamos de cadeia precursora glicídica, que é uma espécie de base de açúcar para a formação dos antígenos dos grupos sanguíneos. O gene H, ou FUT1, localizado no cromossomo 19, produz uma enzima, a fucosiltransferase. Essa enzima irá adicionar uma molécula de fucose na cadeia precursora presente na membrana da hemácia. Isso vai dar origem ao antígeno H. Depois da fixação do antígeno H, entra em ação o gene ABO, proveniente do cromossomo 9. Se você herdou o alelo A do gene ABO, esse irá mandar uma enzima chamada glicosiltransferase A adicionar um açúcar, a N-acetilgalactosamina,
formando o antígeno A. Para essa formação, ele vai consumir um pouquinho do antígeno H, para ter essa ligação. Se você herdou o alelo B do gene ABO, a enzima glicosiltransferase B adiciona o açúcar D-galactose, formando o antígeno B. Para ter essa formação do antígeno B, tem um pouquinho de consumo do antígeno H. Se você herdou os dois alelos, o A e o B do gene ABO, este irá mandar duas enzimas, a glicosiltransferase A e a glicosiltransferase B. Cada uma vai adicionar um açúcar, ou seja, o N-acetil-galactosamina e o D-galactose, formando o antígeno AB, dois antígenos. Agora, se você herdou o alelo O, o gene ABO não codifica uma enzima glicosiltransferase funcional. Ela até existe, mas ela está inativa. Portanto, não vai modificar o antígeno H, que permanece sem alteração. Então, nesta situação, nós vamos ver na hemácia apenas o antígeno H, que precede a integração dos antígenos A e B. Na formação dos antígenos do sistema RH, existe uma diferença dos sistemas baseados em carboidrato. O sistema RH é formado por proteínas transmembrana, ou seja, são proteínas que estão na membrana da hemácia e atravessam ela. Os genes RHD e RHCE no cromossomo 1 codificam essas proteínas que estão diretamente inseridas na membrana das hemácias, expressando os antígenos D, Czão, Czinho, Ezão, Ezinho. A presença do antígeno D determina se o indivíduo será RH positivo e a ausência total desse antígeno caracteriza o RH negativo. Embora o sistema ABO e RH sejam os mais conhecidos e cruciais na prática clínica, eles estão longe de serem os únicos. Atualmente, a ISBT, International Society of Blood Transfusion, reconhece 47 sistemas de grupos sanguíneos, com mais de 360 antígenos eritrocitários identificados, determinados por 52 diferentes genes. Esses antígenos, embora menos conhecidos, são extremamente relevantes em situações como transfusões sanguíneas, onde podem provocar reações hemolíticas graves, caso haja incompatibilidade, e doença hemolítica do recém-nascido, quando há incompatibilidade entre a mãe e o bebê. Por isso, na prática clínica de rotina, prioriza-se sempre o teste para ABO e RH, mas em casos específicos, como pacientes politransfundidos, gestantes sensibilizadas ou em medicina de alta complexidade, é fundamental investigar também os anticorpos irregulares, que são dirigidos contra esses outros sistemas. O princípio da hemaglutinação é a base da tipagem sanguínea. Ela acontece quando um anticorpo reconhece seu antígeno específico na hemácia, gerando uma reação visível de aglutinação, que aparece como pequenos grumos no meio líquido. Na prática, fazemos dois tipos de teste: a tipagem direta, que identifica quais antígenos estão presentes na superfície das hemácias, usando reagentes comerciais anti-A, anti-B e anti-D, que é para o RH, e a tipagem reversa, ou também chamada contraprova, que identifica os anticorpos presentes no plasma, utilizando hemácias padrão dos grupos A e B. As contraprovas são essenciais, porque ajudam a identificar situações especiais como subgrupos, fenótipo Bombay, doenças hematológicas ou até mesmo algum erro técnico. Nos bancos de sangue existe também a preocupação com a sorotipagem dos subgrupos A1 e A2, especialmente quando se trata de doadores do grupo A e AB. Isso é feito porque alguns indivíduos do subgrupo A2 produzem anticorpos anti-A1, que podem gerar resultados inesperados na tipagem, em testes cruzados e até em transfusões. Esse controle é essencial, principalmente em bancos de sangue que realizam preparação de concentrados eritrocitários para pacientes politransfundidos ou imunossuprimidos. O reagente usado para esse teste é a lecitina D, que aglutina especificamente as hemácias com o subtipo A1, mas não as hemácias com o subtipo A2. Já os subtipos B são raríssimos. Os principais erros que ocorrem na prática
são erro na identificação da amostra, seja no momento da coleta, da triagem ou no cadastro, troca de amostras no processo de pipetagem ou manuseio, uso de reagentes vencidos, contaminados ou mal armazenados, levando a reações fracas ou falsas. Erro na leitura da aglutinação, especialmente quando a reação é fraca ou há presença de hemácias roluladas em pilha de moedas, que pode ser confundido com aglutinação verdadeira. Desconsiderar a contraprova, que é fundamental para detectar situações como subgrupos fenótipo Bombay, doenças hematológicas ou até erros operacionais. Por isso, a rotina de tipagem sempre deve seguir um protocolo rígido de dupla checagem, controle de qualidade diário dos reagentes e treinamentos periódicos de equipe. A tipagem ABO e RH não é só um procedimento de rotina. É uma questão de segurança transfusional e segurança do paciente. E assim, encerramos essa primeira aula sobre imunohematologia. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim você ajuda outras pessoas a verem esse tipo de conteúdo. Te vejo na próxima aula. Até lá!